E aí, pessoal, certo, vamos mergulhar direto nisso. Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada, baseada num cenário geopolítico ficcional fascinante, desenhado pelo especialista Philippe Lemary, projetado lá para o ano de 2026. A nossa explicação de hoje vai desmembrar exatamente como uma crise no Oriente Médio atua como um verdadeiro catalisador para fraturar, e de forma bem profunda, a aliança transatlântica mais poderosa do mundo. Nós vamos manter uma lente puramente analítica e neutra para entender as peças desse tabuleiro de xadrez imaginário que, convenhamos, é incrivelmente realista. O nosso roteiro de hoje vai seguir esse efeito dominó em 6 partes. A gente começa com o estopim, a crise em Hormuz. Depois, passamos para as ameaças de Washington, a frustração dos europeus e a reação da OTAN. E para fechar, vamos examinar a chamada Terceira Via Europeia e o futuro da aliança. Bom, indo para a seção 1, a crise em Hormuz, o estopim do conflito. Todo cenário complexo precisa daquela faísca inicial, né? E nessa narrativa, o marco zero é justamente esse estreito. A linha do tempo até o ponto de ruptura é bem direta. Os primeiros sinais de alerta começam a piscar em fevereiro de 2025, durante a Conferência de Munique, e a coisa avança rápido para a inclusão de uma guerra entre Estados Unidos e Irã logo no início de 2026. Isso tudo culmina num drástico bloqueio do Estreito de Hormuz ali em abril, o que pavimenta o caminho para a fatídica cúpula de Ankara em julho. Para entender como a diplomacia começou a desandar, o ponto crucial é muito claro. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, define o tom lá em Munique de uma forma bem contundente. A América não pode fazer nada por vocês e não há nada também que vocês possam fazer pelo povo americano. Uma frase forte, sabe? Essa agressividade já estabelece uma postura puramente transacional logo de cara, no início de uma segunda presidência de Donald Trump nesse cenário. Certo, seção 2. As ameaças de Washington, focando na fúria presidencial. Com o cenário armado, a gente passa para as consequências diretas. A recusa europeia em ajudar a Marinha dos Estados Unidos a retomar o controle em Hormuz desencadeia uma resposta pesadíssima. A escalada retórica de Washington atinge patamares inéditos. O presidente americano decide cobrar o que ele enxerga como falta de apoio. Chama os aliados de covardes, volta a qualificar a OTAN como um tigre de papel, ameaça literalmente sair da aliança e, de uma forma sem precedentes, sugere não aplicar o artigo 5. Para quem não lembra, essa é aquela pedra angular de proteção mútua da OTAN, usada inclusive pelos próprios americanos depois do 11 de setembro. É muita coisa em jogo. Mas, olha só, a tensão não surgiu do nada lá no Oriente Médio. A quebra de confiança já vinha cozinhando meses antes com o caso da Groenlândia. Depois que a Europa rejeitou a insistente proposta americana de anexar o território dinamarquês, o Pentágono tomou uma medida altamente simbólica, retirando 200 oficiais americanos da OTAN. Isso acabou custando à França um posto-chave de comando no flanco leste europeu, lá em Brusson, nos Países Baixos. 80 mil. Esse é o número exato de soldados americanos que estão estacionados atualmente na Europa. A ameaça de Washington envolve retirar uma parte vital desse contingente gigante. A gente está falando de 30 mil homens só na Alemanha, além de forças na Itália, no Reino Unido e na Espanha. Basicamente, a estrutura de defesa física do continente inteiro foi colocada na mesa de negociações. Seção 3, a frustração dos europeus ou a guerra unilateral. Porque, claro, toda moeda tem dois lados, não é verdade? Vamos mudar um pouco a nossa perspectiva para entender detalhadamente as queixas das nações europeias diante dessas ações de Washington. O atrito estrutural é bem profundo e divide as visões. De um lado, você tem a visão tradicional americana, que enxerga os europeus como passageiros clandestinos da aliança, sabe? Aquela ideia de deixar a conta e a liderança militar sempre nas costas de Washington. Do outro lado, a visão europeia demonstra uma irritação imensa por ser arrastada sem nenhum aviso prévio para uma guerra preventiva, sem o aval do Conselho de Segurança da ONU, além de ser algo fortemente alinhado aos interesses de Israel e que interrompeu negociações importantes que já estavam rolando. E a lista de queixas não para por aí, não. Os aliados apontam falhas estratégicas graves, metas de guerra inconstantes, uma subestimação quase fatal da resistência iraniana e a repetição de um padrão que já tinha sido visto numa suposta guerra de 12 dias, lançada no ano anterior, que no fim só trouxe mais desordem. Para coroar a situação, todo o embrólio de um contrabloqueio no Estreito de Hormuz gera um pânico imediato de uma imensa crise econômica global. O que nos leva à seção 4, a reação da OTAN. Com a aliança à beira de uma fratura, as instituições precisam agir, e rápido. É aí que começa a corrida das lideranças para tentar apaziguar os ânimos.
A missão diplomática super delicada cai no colo do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Lá em abril de 2026, direto da Casa Branca, ele tentou equilibrar os pratos. Ele reconheceu diplomaticamente as frustrações do líder americano, mas ao mesmo tempo fez questão de proclamar que a OTAN está mais forte do que nunca. Aquele clássico esforço para tentar salvar as aparências institucionais. Só que o Rutte não chegou lá de mãos abanando. Ele levou dados bem concretos para acalmar as exigências. Acontece que as despesas militares dos países membros deram um salto de 20% em 2025, com todo mundo finalmente alcançando ou até superando aquela meta de 2% do PIB, que já tinha sido imposta há mais de uma década. Com isso, a participação direta dos Estados Unidos nas despesas globais da OTAN caiu de 64% para 59%. Mas olha, além da grana dos orçamentos, tem uma realidade estrutural fortíssima envolvendo a chamada STANAG, que são os acordos de padronização da OTAN. Essa busca incessante para que os exércitos membros consigam operar juntos, a tal da interoperabilidade, beneficia demais a indústria de armamentos americana. O caça F-35, por exemplo, virou praticamente o avião oficial da OTAN. Então, sair da aliança seria um tiro no pé bilionário contra a própria economia dos Estados Unidos. Seção 5. A terceira via europeia. A semente da desconfiança já tinha germinado. Vamos avançar para ver como isso se desdobra numa manobra militar e diplomática totalmente independente e inédita pelas nações do velho continente. O exemplo mais chocante dessa nova autonomia vem de onde menos se esperava, o Reino Unido, que historicamente sempre andou de mãos dadas com os Estados Unidos. O primeiro-ministro Keir Starmer acabou resistindo a pressões comerciais diretas e até a insultos do presidente americano, que chegou ao ponto de dizer que o Starmer não era nenhum Churchill. E aí, no parlamento, o Starmer declarou com todas as letras: "Não vamos nos deixar arrastar para esta guerra. Não é a nossa guerra." E a recusa virou ação de verdade. O Reino Unido e a França assumem a liderança de uma coalizão impressionante com 40 países não beligerantes. E aqui entra gente de peso, como nações asiáticas, o Canadá e a Arábia Saudita. Eles montam uma missão multilateral estritamente defensiva lá no Golfo só para garantir a livre navegação, compartilhando inteligência e fragatas. O Emmanuel Macron chamou essa manobra de uma terceira via geopolítica, um sinal estratégico fortíssimo de independência, mesmo com Washington gritando para que todo mundo ficasse longe. Chegando agora na nossa última parte, seção 6, o futuro da aliança. Com essa nova força europeia dando as caras no Golfo, a gente precisa analisar a viabilidade e o futuro de toda essa estrutura defensiva a longo prazo. E quem traz um choque de realidade bem pragmático para essa conversa é o ex-embaixador Gerard Arrou. Ele joga limpo e argumenta que tentar construir uma força europeia do zero custaria rios de dinheiro. É algo totalmente irreal. A saída viável, segundo ele, seria criar uma coalizão de defesa continental usando as estruturas que já existem dentro da OTAN, mas agora com o Reino Unido firme no barco. Tudo isso partindo de uma consciência nua e crua. Os Estados Unidos simplesmente não fariam guerra pela Estônia ou pela Ucrânia. A vulnerabilidade continua ali. E toda essa tensão, essa reorganização maluca de alianças e a baita crise de confiança, tudo converge para uma data vital no calendário. A cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia, rolando entre 7 e 8 de julho de 2026. Sabendo que a Turquia tem seus próprios conflitos de interesse na região, esse encontro promete ser, no mínimo, animadíssimo. O que nos traz, finalmente, ao grande ponto central de hoje. Considerando toda essa instabilidade extrema, a possível retirada daquele guarda-chuva de proteção americana e a urgência de se impor em Hormuz, será que as nações europeias vão mesmo conseguir transcender séculos e séculos de divisões internas para finalmente alcançar uma verdadeira e definitiva autonomia estratégica de defesa? A gente quer muito saber a perspectiva de quem está acompanhando essa análise. Por favor, respondam essa pergunta final logo aqui embaixo nos comentários. Analisar cenários complexos assim dá um trabalho tremendo, então lembrem de curtir o vídeo e se inscrever no canal se gostam desse tipo de conteúdo. E, para fechar com chave de ouro, se você gostou do conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição. Um abraço e até a próxima!